Cumprimento a todos os meus amados e preciosos irmãos, preciosas e amadas irmãs, na gloriosa, bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E desejo a todos vós as mais ricas bênçãos. E convido-vos a deixar de lado a dúvida à palavra e continuarem nesta jornada, mesmo nas dificuldades, buscando a paz, a alegria, satisfação, mesmo estando diante de acusadores, anti-palavra. Bem, o que nós vamos conversar nesta manhã? Sobre defensor de uma causa. Defensores. Normalmente, quando a gente vai falar alguma coisa assim, nós não somos um catedrático, uma pessoa que vai a fundo em examinar todas as coisas. E às vezes a gente pode dizer coisas que outras pessoas acham que não estão corretas. Porque sempre existem dois lados, no mínimo, em qualquer questão. Agora, quando eu digo defensores da Bíblia, aí alguém vai dizer, mas é a Bíblia quem me defende. Corretíssimo. Você defende Deus, Deus te defende. Está vendo? Você quer ser defendido, né, por Deus? Você já é defendido por Deus? Então você tem prazer em se colocar no colégio, no trabalho, no passeio, onde quer que você for, mesmo em casa, em defesa do Evangelho. Porque aqui em Goiás nós temos um ditado que diz assim, cada pessoa puxa farinha para o seu saco. Um monte de farinha está lá, cada um puxa para si. Então cada sistema puxa para si. Cada seita puxa para si. E a vantagem, a diferença é que você que é defensor da Bíblia, os que são, não tem ódio dos que não são. Pelo contrário, o que você tem por aqueles que não querem a palavra? Você tem amor. Você ora por eles desejando que eles se salvem, que eles vejam as boas novas do Evangelho. Porque categoricamente a gente pode afirmar os evangélicos que nós conhecemos, que vemos como agem, eles não têm o Evangelho de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Eles têm o Evangelho de um sistema, cada qual puxando para si. Então nós temos aí centenas e milhares de sistemas que eles não querem saber do Evangelho, eles querem saber de dinheiro, eles querem saber de fama. Então eles defendem o seu curral, tá certo? Estão errados? Não. Eles estão certos. O erro é não receber a palavra. Isso quer dizer, eu não vou ter ódio, raiva de alguém que não gosta de mim. Eu tenho amor. Por quê? Porque você está com a palavra e a palavra produz amor dentro de você. Então, a questão não é que você somente quer, é porque você não consegue odiar.
é que você quer bem a todos. Por que você quer o bem a todos? Porque dentro de você é o que produz a palavra. Ela produz amor, ela produz paz, ela produz alegria, ela produz gozo, ela produz bem-aventurança, felicidade. Então, deixa o Espírito Santo, através da palavra, produzir isso em você, alegria, gozo, paz, e viva feliz. Mas eu quero dizer, em nome também de tantas pessoas que hoje não defendem mais nenhum sistema, não criou o seu próprio também, porque para aí, né? Porque tem gente que desigrejaram, saíram das igrejas para defender a sua própria ideia, e não é a Bíblia também. Então não toma ceia. Bom, não precisa mais. Aí você criou a sua própria ideia. Foi só para os apóstolos. Essa é a sua ideia, não é a Bíblia. Você então defende você mesmo, seu ponto de vista. É tanto falso quanto o outro. Só é desligado de um sistema, mas está pregando coisa errada do mesmo jeito, formando um outro antibíblico. Não precisa de congregar mais, não vai congregar. É tão errado tanto todos, porque você não tem base bíblica para condenar. Compreende? Eu estou devendo para vocês um estudo sobre o dízimo. E vou fazer, se Deus me der graça, na hora oportuna, certa. Mas eu não posso compreender como as pessoas condenam quem dá o dízimo. Eu não entendo isso, quem condena. Por que você vai condenar alguém que tem liberdade, prazer em dar o dízimo e se sente bem-aventurado e sente a recompensa financeira no seu bolso por fazer isso? Agora, se você pega umas pessoas, pega o dízimo das pessoas e fazem dele aquilo que não devia fazer, então você também deveria parar de pagar impostos. Para de pagar impostos nos alimentos, para de comprar, porque tudo que você compra tem imposto. Você compra sal, tem imposto, você compra arroz, tem imposto, você compra arroz, tem imposto, você compra óleo, tem imposto, você compra carne, tem imposto, você compra gasolina, tem muito imposto. Você compra etanol, tem muito imposto, mas é produzido aqui no Brasil mesmo, tem muito imposto. Não é só o custo. Para que os impostos? Para beneficiar a nação. E se as pessoas pegam esses impostos e desviam eles em bilhões e bilhões e bilhões para enriquecerem-se ilicitamente, aí você deveria parar de pagar impostos. Não estou mandando você dar dízimo. Para aí, viu? Já senti esse pensamento aqui que alguém vai dizer, ele está defendendo, eu defendo a Bíblia. Se você acha que não tem que dar, não condene quem dê. Se você entrega o dízimo, não condene quem não dá, porque no final das contas, as pessoas que entregam os dízimos, elas têm algum porquê que elas fazem isto. Agora, se eu, como pastor, vamos dizer, eu recebo pouquíssimos dízimos, tudo bem, eu recebo pouquíssimo, mas procuro distribuir nas necessidades de quem precisa. Do meu bolso, não é de dízimo. É só um testemunho, não gosto de fazer isso. Mas não cobro de ninguém, nem ofertas, nem dízimo, isso depois a gente vai, não é o nosso assunto, tá bom? O assunto é defender uma causa. Eu defendo a Bíblia. Eu não sou um defensor de uma empresa chamada Igreja Evangélica, fulana de tal, beltrana. Eu não sou um defensor de nenhum sistema. Então eu fui, mas não sou mais. Então, a cada dia a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E isto é que tem a acontecer com você. Agora, o maior defensor dos nazarenos na Bíblia, da Palavra de Deus que eu vejo aqui, um dos maiores, não posso falar o maior também, como eu disse, a gente não pode trazer uma afirmação. É esse o maior. Não, um dos maiores, então, que a gente toma mais aqui, apesar que todos eles sofreram por causa da Bíblia, né? Os apóstolos todos sofreram por causa da fé em Jesus Cristo. Sofreram mortes cruéis, terríveis. Tem um hino, né? Eu sou a semente do sangue.
morreram, foram decapitados, foram mortos, crucificados e assim sucessivamente, defendendo a verdade, hein? E não foram presos defendendo mentiras, não foram presos defendendo roubo, não foram presos defendendo falcatruas, não foram presos defendendo adultério, melhor dizendo, adultério, para beneficiar-se a si mesmo, porque as pessoas defendem uma causa para beneficiar-se a si mesmo, porque ele está enquadrado naquilo, então defende a mentira, o adultério, o roubo. Você defende um roubador, não roubo, até que ele se arrependa. Então vamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, Paulo perante o governador Félix, ele enfrentou um orador chamado Tértulo. Então aquele orador queria fazer média perante o governador Félix e começou a elogiar o governador em detrimento ao apóstolo de Jesus Cristo. Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó excelentíssimo Félix, com todo agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que não se detenha muito, logo te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Estou aqui diante de você, governador Félix, para te elogiar e acusar alguém. Verso 5 agora de Atos 24. Temos achado que este homem é uma peste. Quem que ele estava acusando? A quem ele estava chamando de peste? O apóstolo dos gentios, por defender uma verdade, hein? Agora, Paulo não era um fariseu? Paulo não era um amado deles? Paulo não era aquele mesmo que pegou carta dos sumos sacerdotes, do sinédrio, para prender, para matar, para levar preso, consentiu na morte de Estevão? Era justamente aquele. Mesmo aquele testemunho tão glorioso dele, aquele homem não trocaria uma coisa por outra facilmente, gente. Estão vendo? Ele tinha algo para apresentar. Nós temos algo para apresentar. Então ele é o principal, e por todo mundo, ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Tudo bem. Que privilégio Paulo estava usufruindo de ser o defensor. Por que nazareno? Porque Jesus, para cumprir as Escrituras, quando voltou do Egito, foi para Nazaré para cumprir as Escrituras que dizem que ele seria chamado de Nazareno. Por isso ali ele estava usando o termo Nazareno, porque eles usavam. Era o local de onde ele foi criado. Mas ele tinha o prazer em sofrer por defender o Nazareno. Ele tinha prazer, alegria, gozo. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, expressou ele, mesmo na angústia e no sofrimento. E na carta de Paulo, que ele escreveu aos Filipenses, ele diz assim, a partir do verso 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Paulo tinha consciência de que ele estava colocado para a defesa do Evangelho. Então, quando se defende uma causa, você está pensando que todo mundo vai te aplaudir? Isso é impossível, principalmente uma causa como esta, que nós defendemos. As pessoas estão pensando, a besta enganará todos os moradores da terra. A besta enganará todos os moradores da terra. Para aí, meus irmãos, põe a mão na consciência. A besta tem enganado todos os moradores da terra. Esse evangelho que eles pregam é o evangelho do engano. Essas mentiradas aí é tudo só atrás de fama, de dinheiro. Eles não defendem o evangelho, eles defendem os evangélicos. Bancada evangélica?
Para aí. Vocês querem o reino do mundo mesmo? É comprar aviões, fazendas, se tornar milionários? Não, já estão se tornando bilionários. E a multidão vos aplaudindo? Esse não é o evangelho de Jesus, sinto muito. Mas a Bíblia não mostra isso. Jesus disse, se o meu reino fosse este mundo, os meus pelejariam por mim. Então, companheiros e companheiras, se você tem sido desprezado, zombado, porque deixou tal coisa, você agora se tornou defensor de uma outra causa. Então você vai ter oposição. Mas defenda essa causa com hombridade, com honestidade, com firmeza. Se vier perseguição, abandono, tenha a mesma convicção de Paulo. Busque. Não tem como a gente dizer assim, você não vai sofrer, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu não posso chegar aqui e pregar um falso evangelho para vocês. Agora vocês não vão ter mais nenhuma enfermidade. Não, nós estamos vivendo numa dimensão de um corpo que é sujeito às mesmas coisas que toda a humanidade é. Só a sua alma que não é sujeita mais. Seu espírito não é sujeito mais aos enganos, às falcatruas de homens, como diz Paulo, que pregam o evangelho por inveja, por porfia, mas tem os que pregam de boa mente. Graças a Deus por isso. Anunciam a Cristo por contenda. Deus te abençoe, defensor da verdade, defensor da Bíblia, defensora da verdade, defensora da Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Tenham todos um maravilhoso dia. Amém.